Estar com Jesus é bom demais. A gente tem procurado utilizar todas as oportunidades que a gente tem para mostrar para as pessoas o quanto é importante estar na presença do Senhor, especialmente nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. A grande questão é que muitas pessoas têm um certo preconceito com relação à igreja e por causa disso acabam não indo à igreja, não se aprofundando na fé, não conhecendo muitas vezes o amor de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Existem coisas que acontecem na igreja que acabam minimizando a grandeza do amor de Deus. E a gente precisa saber dividir essas coisas. Pois é, muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade, a grande oportunidade de conhecer o amor de Cristo, porque são pessoas que carregam um preconceito enorme com relação a igrejas, a pastores e, infelizmente, com razão. Porque muitas vezes a gente vê dentro da igreja tantos preceitos humanos, tantas regras humanas, a gente vê tantos exageros, tanto radicalismo e de repente as pessoas elas ficam meio que assustadas. Poxa, se eu for para a igreja eu vou ter que ser assim, assado, eu vou ter que... E a gente vê muitos desencontros naquilo que se fala, que se ensina acerca, não de Jesus, né? Há um consenso com relação ao amor de Jesus, ao amor de Deus, mas com relação às regras, né? Essas coisas estão mais ligadas à questão religiosa, a gente chama de tradicionalismo cristão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Acompanhe aí, tá? A leitura da palavra vai aparecer aqui na sua telinha. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observavam que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Comiam os pães com as mãos impuras, pois os fariseus e todos os judeus não se alimentavam sem lavar as mãos de forma cerimonial. Quer dizer, não era uma questão de higiene, era uma questão cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar dos copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com as mãos impuras? Quer dizer, nesse texto bíblico a gente já entende que Jesus bateu de frente com o tradicionalismo religioso da sua época, né? Tem que ser assim, você tem que se vestir dessa forma, você tem que agir dessa forma, você não pode agir desse jeito, você tem que falar dessa forma. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei num determinado lugar e eu não dei a paz do Senhor. Pronto, eu ouvi alguém depois fazer um comentário a meu respeito, dizendo que eu não era um homem de Deus porque eu não havia cumprimentado as pessoas com a paz do Senhor. Quer dizer, é uma mera convenção religiosa. Tudo bem, muito legal você desejar que a paz de Cristo esteja no coração das pessoas, mas acaba se tornando um mero cumprimento, como se fosse: oi, hi, legal, tudo bem, ok, né? Então, nós precisamos entender o que é evangelho, o que é a palavra de Deus e o que são tradicionalismos, são coisas criadas pelo homem, são convenções. Olha, aqui
nessa igreja a gente faz assim, 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 assado, né? São convenções. Não significa que se eu quebrar essas tradições, eu vou deixar de ser salvo, eu vou ser apedrejado, eu vou ser discriminado. Quer dizer, não deveria ser dessa forma. E aqui, os religiosos da época contestaram o próprio Cristo. Eles disseram, seus discípulos não estão cumprindo as tradições? Seus discípulos não estão lavando, purificando as mãos? Volto a dizer, não era por uma questão de higiene, né, de saúde, era por uma questão cerimonial, né? E aí Jesus respondeu, né? Nós vamos ler aí Marcos capítulo 7, versículos 6 e 9. Jesus respondeu o seguinte: ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Meu Deus, o que eu já vi de pessoas que acabam não se sentindo bem na igreja, às vezes, por causa de ordenanças humanas e quase sempre exageradas, sem nenhum fundamento, né? Continuando, e assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens, e acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição, né? Então, eu queria falar sobre isso, não para criticar esta ou aquela igreja, mas preocupado com as muitas pessoas que acabam deixando de estar na igreja, deixando de viver experiências tremendas com Deus por causa do tradicionalismo religioso. Há pessoas que pensam, se for para a igreja não vão poder mais ir à praia, não vão poder mais usar uma sunga, uma roupa de banho, não vão poder mais ir ao cinema, não vão poder passear. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que quando vai à praia toma banho no mar com manga comprida. Um absurdo, um exagero. É uma questão humana, é um tradicionalismo infundado. Ora, se você vai à praia, curta bastante a praia, utilize roupas apropriadas para aquilo que você está fazendo. Lógico, você não vai vir de biquíni para a igreja, né? Como você não iria de biquíni, de bermuda para uma audiência, né? Na igreja a gente deixa a juventude principalmente tão à vontade, as pessoas se vestem à vontade, vêm muitas vezes até de bermudas, bermudões, né? As pessoas se sentem à vontade, porque o importante mesmo, você quer saber, é você ter um encontro com o Senhor Jesus, é você ter um encontro, é você estar com o seu coração no altar. Como bem disse o Senhor Jesus neste texto que a gente acabou de ler, ele diz aqui, olha, vocês são tão preocupados com o tradicionalismo religioso, porém o coração de vocês está longe de mim, né? Isso que não pode acontecer. Meu coração precisa estar na presença do Senhor Jesus. Essas coisas, essas besteiras, eu me lembro de uma menina que me procurou dizendo que havia sido discriminada em diferentes igrejas porque ela havia pintado o cabelo de vermelho. Realmente não ficou muito legal não, mas é pura questão estética, questão de gosto. Ela achou legal, achou que estava combinando com o rosto dela. E Deus não está nem aí para a cor do cabelo dela. Deus não está nem aí para o tipo de roupa que você vai usar. Se você vai usar gravata, não vai. Se você vai usar chapéu, não vai. Deus não está nem aí. Uma vez um jovem me procurou e disse: eu queria muito estar com vocês na igreja, mas eu tenho tatuagens pelo corpo. Deus não está nem aí para tatuagens. O que Deus realmente quer está aqui, é o seu coração. Receba essa palavra, meu irmão. Estar com Jesus é bom demais, mas é maravilhoso estar com Jesus.
E esses exageros, a gente costuma chamar aqui às vezes de tolices religiosas, são coisas que o homem criou. O homem inventa uns troços meio doido, sei lá, do tipo, não pode ver televisão. Não, eu vou ver televisão, o que eu não gostar eu não vejo. Ah, não pode ouvir música que não seja da igreja. Não, então eu não vou poder ler livro algum que não seja a Bíblia. Quer dizer, não tem fundamento. Lógico, eu vou escolher o que eu quero assistir, o que eu quero ver, as informações que eu quero receber, né? Porque eu vou buscar aquilo que agrada a Deus, aquilo que me fortalece espiritualmente, mas sem tolices, sem exageros e nada de tradicionalismos religiosos. Isso atrapalha demais a nossa comunhão com Deus e muitas vezes, né, afasta as pessoas desse amor tão tremendo, esse amor que nos envolve, tão necessário na nossa vida.